gente, por mais uma noite nesse Love Sangha. Estamos aqui com um convidado super especial. Eu estava falando hoje para a Mila que o nosso Love Sangha está virando internacional, né? A gente tem hoje o Guru Sevananda, que está lá no Canadá, né? Ele que vai transmitir para a gente. Então, um dos presentes dessa quarentena é a gente poder estar acessando, né, esses professores, esses mestres, esses vídeos tão especiais, assim, que já passaram aqui pela terrinha, mas hoje tão distante. Então, agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês por estar chegando agora. Estou aqui, eu fiz esse altarzinho aqui em homenagem ao Guru Sevananda, né, que é Hare Krishna. Eu sou católica, eu ganhei da Krishna. E é com muita alegria, muita honra que eu recebo. Foi meu professor também, estudei, foi professor no curso de yoga da gente. Então, Guru Sevananda, Namastê, seja bem-vindo. Jaya. Namastê, obrigado pelo convite, Diana. É uma alegria poder matar saudades de vocês, aí de uma pessoa falando aqui, né, pelo Zoom. Então vou recitar um mantra, depois vou me apresentar e falar um pouco sobre essa ciência milenar dos mantras. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Então, boa noite a todos que estão nesse encontro. O tema de hoje é o poder transformador dos mantras. A minha vivência com mantras começou há um pouco mais de 20 anos, quando eu fui para a Índia pela primeira vez, em 97. Para passar um mês, acabou que eu me encantei com o que eu descobri lá e comecei a me aprofundar cada vez mais. E resolvi, fui passar um mês, voltei, eu era tenente do Exército, e aí depois de 2 anos eu resolvi deixar tudo de lado para poder mergulhar mais a fundo. Então, foram 12 anos. Está tendo algum ruído de fundo aí? Ok, passou. Então, aí eu passei 12 anos na Índia, estudando assim profundamente esse conhecimento tão vibrante, tão profundo. E depois eu casei, voltei para o Brasil, passei 2 anos aí em João Pessoa fazendo mestrado em ciência da religião. E depois disso vim para cá agora na continuidade fazer um doutorado. E o tema é justamente esse, é os mantras, né? E como que os mantras, o que são os mantras, como eles funcionam e como que isso está sendo adotado no Ocidente. A gente está cada vez mais vendo as pessoas praticarem mantras no contexto do yoga ou de várias tradições, né? Pessoas que praticam budismo, que são Hare Krishna, que são de várias linhagens que fazem uso dos mantras, que, aliás, é um dos conhecimentos mais antigos e mais consistentes da Índia. Então, a gente vê que, ao longo da história, sempre as tradições vão se transformando. O yoga mesmo passou por muitas fases, muitos momentos diferentes, né? O yoga de Patanjali e o yoga que é praticado hoje em dia é diferente, é o desenvolvimento de uma mesma ideia que vai cada vez mais se adaptando a novos locais, novas pessoas. Agora, os mantras, eles impressionam mesmo os estudiosos porque existe uma continuidade muito grande. Então, o que a gente entende hoje em dia e como se pratica mantra hoje em dia é ainda, na sua essência, como era feito há milhares de anos na Índia, como está descrito no Rig Veda, que é considerado o texto mais antigo. Então, existe essa continuidade, essa consistência nessa tradição, nesse conhecimento milenar. Então, o que são os mantras? A palavra mantra ela é formada pela raiz man, que indica pensamento, a nossa mente, e o sufixo tra, que traz a ideia de instrumentalidade e também de proteção. Então, mantras eles são basicamente instrumentos, ou eu chamo de tecnologia espiritual.
Por quê? Porque a tecnologia ela é baseada no conhecimento muito profundo, muito detalhado, como o celular que eu estou usando agora para falar com vocês, como o computador. Então, o conhecimento que existe, que foi acumulado pela humanidade para produzir um telefone celular, ele é muito extenso. Porém, é muito simples usar um celular, né? Uma criança pega o celular, manda mensagem, liga para a vovó, faz um monte de coisa, porque, embora seja complexo como tecnologia, ele é simples de operar. Então, da mesma forma, os mantras são o fruto de uma ciência muito profunda. Eu estou agora aqui no doutorado, já no 2º ano, pesquisando esse tema, e é impressionante como que parece que é um oceano que não tem fim, de tanta literatura védica, tantos livros que foram escritos na Índia sobre esse tema. No Ocidente ainda é algo pouco estudado, pouco compreendido assim academicamente, então por isso que eu propus essa pesquisa. Mas a ideia é que existe muito conhecimento sobre o som, o poder do som, como que o som afeta a matéria, como que o som afeta a nossa consciência, como que a gente pode se antenar, se harmonizar com esse som, né? E então essa ciência é muito antiga e muito profunda, mas a aplicação dela é muito simples. Então, o mantra é essa tecnologia, o resultado de uma ciência espiritual que a gente pode aplicar com muita facilidade em qualquer lugar, né? Assim como eu carrego o celular para qualquer lugar que eu vá, eu posso carregar os mantras comigo onde quer que eu vá. Eu posso estar lá nos Himalaias, numa caverna, ou posso estar numa floresta, ou posso estar numa fila de supermercado, ou eu posso estar no engarrafamento e eu posso fazer uso dos mantras que estão sempre disponíveis, né, para eu alinhar a minha consciência, para eu desenvolver um maior autoconhecimento. Então, o mantra é isso, é uma ferramenta, né, um instrumento para direcionar o nosso pensamento, para libertar de emoções negativas, de pensamentos negativos. O mantra tem essas duas funções, de libertar, de proteger, e ao mesmo tempo direcionar, né? E o que eles são? Eles não são assim o fruto do pensamento humano, não são fruto de uma sabedoria, não são nem mesmo fruto de uma imaginação poética. Os mantras são entendidos como revelação. Então, os textos védicos, eles foram recebidos, de acordo com a tradição, através da revelação de pessoas que, em samadhi, né, na sua conexão profunda com a verdade, elas perceberam essa verdade e expressaram através dos mantras. E esses mantras, então, eles são feitos de som, eles são uma vibração sonora, mas essa vibração sonora, pelo seu formato, pelo seu ritmo, pela sonoridade que ela possui, ela nos conecta ao divino. E cada mantra ele vai ter uma energia diferente, né? Porque entende-se que o absoluto, que Deus, ele tem muitas energias. Então, quando a gente invoca um certo mantra, a gente está invocando uma das energias de Deus. E assim, a gente fala Deus no Ocidente, a gente tem a ideia de Deus como uma figura masculina, né? Deus, aquele velhinho de barba, mas não é essa visão védica. Aliás, dentro da tradição védica, o som ele é a personificação da potência criativa feminina do absoluto. É chamado primeiramente de Vak. Vak é o nome dado no Rig Veda para essa deusa que é assim personificada no som e que também personifica todo o conhecimento. E mais tarde, Vak é dado um outro nome, ela é conhecida então por Sarasvati, a deusa da sabedoria. Então, os mantras são uma expressão de Sarasvati, de Vak, dessa potência divina que estrutura o universo, que mantém tudo e que também nos direciona de volta à origem de tudo. Aí, então vamos agora assim passar dos Vedas, tá? Tem os 4 Vedas, vamos passar para um outro grupo de textos. Estou falando de texto porque a gente está acostumado a pensar em texto. Na verdade, a gente está falando de uma tradição oral. Tá? Então, a diferença do conhecimento da Índia para o nosso no Ocidente é que na Índia, desde o início, o foco sempre foi em ouvir. Por quê? Porque os Vedas não foram um conhecimento revelado numa tábua de pedra, que depois foi compilado num livro chamado de Bíblia. Não, como é que foram revelados os Vedas? Esses sábios da Índia, chamados Rishis, que eram os videntes, eles ouviram o conhecimento védico e passaram de forma oral. Então, por milênios, a Índia transmitiu esse conhecimento sem usar a escrita.
Os Vedas eram memorizados e passados de pai para filho por milênios. Tá? Então, a escrita veio muito mais tarde, e mesmo depois que a Índia já usava a escrita, então Devanagari, talvez nos últimos 1000 anos, tem sido utilizado na Índia, porém, mesmo então, os Vedas não eram escritos, eles continuavam sendo passados oralmente. Tá? Então, a ênfase no som sempre foi muito grande, e até hoje em dia, quando eu estudei na Índia, eu não aprendi com um caderninho, com um livro na mão. O meu professor, ele me fazia sentar na frente dele, ele recitava os sutras e os mantras, e eu memorizava, repetindo linha por linha, e isso ia acumulando. Então, cada aula eu aprendia um novo verso, um novo sutra. Quando eu voltava para a aula seguinte, eu tinha que repetir tudo que eu tinha memorizado até aquele ponto e aprendia mais uma. Então, é uma outra maneira de focar, dando muita atenção para o som, para a vibração sonora. Tá? Então, os mantras têm essa característica, eles são a personificação de Sarasvati, a deusa da sabedoria, e dentro de todas as tradições, né, se você fala tradição Shaiva, o som ele é entendido como sendo Shiva e Shakti. Ou entre os Hare Krishnas, né, a tradição Vaishnava, Radha e Krishna. Quando eu canto o mantra Hare Krishna, Hare se refere ao aspecto divino, da divindade, Krishna ao aspecto masculino, e os mantras são o encontro, são a comunhão, são o relacionamento amoroso entre o aspecto divino masculino e feminino. Isso não vale só para o mantra Hare Krishna, mas para qualquer mantra que vocês pensarem. Então, quando eu canto o mantra Om, que é o mais famoso, mais simples, mais condensado de todos os mantras, nesse Om eu tenho o aspecto masculino no som do ar. Então, Krishna diz na Bhagavad Gita, por exemplo, eu sou o ar. Tá? Então, o ar representa o aspecto masculino como Krishna. O U, que é formado, né, já é um som labial. O A vem lá do início, vem lá da garganta, lá do início das cordas vocais. O U é formado nos lábios aqui. E é o final do aparelho fonador. E é a potência feminina. E o M, essa nasalização do som, já vai ser o encontro, né? O encontro, o relacionamento amoroso entre Radha e Krishna, entre Shiva e Shakti, que se encontram e se abraçam. Então, o Om ele é o início, o fim e o meio. Ele é masculino, o feminino e o amor que une ambos. Tá? Então, os mantras têm essas características. Sendo que, bom, eu falei lá dos Vedas, nos Vedas nós temos então a compreensão de que o som ele é personificado pela deusa Vak. E aí depois, nas Upanishads, que já é assim uma parte mais filosófica da literatura védica, o foco assim da divindade Vak, ele se torna um pouco mais abstrato. As Upanishads vão falar sobre o princípio de Shabda Brahma, é um princípio ontológico, um princípio do som como personificação do absoluto, mas de uma maneira mais abstrata. E aí as Upanishads vão enfatizar a sílaba Om como sendo a origem do universo e também algo que permeia toda a criação. A todo momento o Om está penetrando tudo que existe e também ele é o fio condutor que nos leva de volta à origem. Então vejam bem, nós temos o início, o fim e o meio. Nós temos a criação, a manutenção do universo, a dissolução e a volta ao lar, né? A liberação, o moksha. Isso é bem mais filosófico, mais abstrato nas Upanishads. E aí vem a tradição do yoga com Patanjali. O que a yoga faz? O yoga ele é muito prático, sempre foi muito pragmático, sempre foi muito de aplicar o conhecimento, né? Então, o yoga vai pegar esse conhecimento das Upanishads, dos Vedas, e vai aplicar na prática. Então, tem uma seção do Yoga Sutra de Patanjali que vai dizer que Ishvara, né, que é Deus, o controlador supremo, ele é também uma pessoa, mas ele é uma pessoa especial, Purusha Vishesha. Então, ele não é uma pessoa ordinária como nós, ele é uma pessoa especial. Por que é especial? Porque Ishvara, ele é onisciente, então não existe ignorância, ele é plenamente consciente de tudo o que acontece, ele é eterno e assim, o Yoga Sutra diz, ele é personificado no som da sílaba Om. E daí
Patanjali recomenda que seja feito japa, a repetição da sílaba Om. Tá? Então, isso é uma prática de yoga, desde a época de Patanjali, essa ênfase em entoar essa vibração sonora, tá? Do Om. E depois também Patanjali, ele fala mais para frente, no segundo capítulo, sobre Swadhyaya, que é esse autoestudo e a recitação dos mantras védicos, dos mantras que aparecem nos textos da Índia. Então, tanto a recitação dos mantras mais complexos, quanto a japa feita com o mantra Om, são enfatizados no Yoga Sutra como um processo que nos ajuda a purificar nossa mente. E aí, como é que a gente pode pensar, mas como que o mantra purifica? Como que funciona na prática isso aí? Qual que é o princípio por trás? Então, Patanjali explica ali também no Yoga Sutra, isso também está em outros textos, né? Mas como eu estou falando agora do yoga, estou focando aqui no Yoga Sutra, que tem a questão dos sanskaras, né? Sanskaras são as impressões que são acumuladas na nossa mente, no nosso subconsciente. Então, cada ação que eu executo, cada pensamento que eu mantenho na minha cabeça, que eu foco a minha atenção, isso gera uma semente kármica, né? Que vai criando sanskaras, impressões no nosso subconsciente. Isso vai se acumulando, se acumulando ao longo da vida e de vidas, né? Então, é como um computador que vai ficando com um monte de arquivos ali que não precisa, um monte de lixo que está ali atrapalhando o funcionamento. O que os mantras fazem? Os mantras vão limpar todos esses sanskaras, os vasanas, que são os maus hábitos, são os condicionamentos adquiridos ao longo da nossa existência. E assim o mantra ele vai purificando, ele vai limpando, ele vai renovando, ele vai abrindo espaço para que a gente possa enxergar quem nós somos de verdade. Então, dessa maneira, os mantras nos conectam à nossa verdadeira essência, eles são uma ferramenta muito interessante no autoconhecimento e eles nos dão um alívio das reações kármicas e permitem que a gente faça, então, uso do nosso livre-arbítrio e tenha, assim, uma liberdade maior, uma autonomia maior na busca do autoconhecimento. Então, isso é o funcionamento dos mantras de uma maneira, assim, bem simples. E essa tradição continua sendo desenvolvida na Bhagavad Gita, em outros textos, e essas ideias do Vedanta, né, que são mais filosóficas, mais abstratas, a ideia do Shabda Brahman, do absoluto na forma do som, junto com as ideias do yoga, que depois vão ser altamente influentes na formação da música clássica indiana. Então, toda essa questão do nada yoga, da yoga que nos conecta através do som, ela forma a base teórica da música na Índia. Então, por exemplo, o yoga fala das nadis, que são os canais sutis que transportam a energia do prana no nosso corpo. E a música indiana, ela também tem 22 microtonalidades que são ligadas diretamente a essas nadis, esses canais sutis de energia, né? Então, existe essa correlação muito forte, muito próxima entre o yoga, a música indiana, o Vedanta. E daí a tradição de Bhakti ela vem e faz uma síntese de tudo isso. Então, você pega o conhecimento upanishádico, né, do Shabda Brahman, do absoluto. Você pega o conhecimento de Patanjali, a aplicação prática disso aí, de pegar o mantra e utilizar o mantra para purificar nossa consciência e ajudar no processo de samadhi, de meditação, de conexão, tá, do yoga. Então, junta essas duas coisas. E aí volta aquele conceito de que Bhakti não é apenas um conceito ontológico abstrato, mas, novamente, as tradições devocionais de Bhakti vão enfatizar aquilo que vem lá dos Vedas, de que o som, ele, na verdade, é a personificação da deusa mãe, da matriz de tudo que existe. Tá? Então, você junta, em cada mantra você percebe aí a união de Radha e Krishna, Shiva e Shakti. E você tem essa conexão. Tá? E pela harmonização da nossa consciência, a cada repetição do mantra, a gente vai também se aproximando dessa verdade. Então, o som, quem é músico sabe, né, que a harmonia, se você toca uma nota e o meu violão está por perto, se eu toco a nota Mi, a minha corda Mi vai também vibrar. Certo? Então, se eu começo a vibrar o mantra, a minha consciência vai se harmonizando com aquele mantra. E cada vez mais eu tomo consciência desse aspecto da divindade que eu estou invocando no mantra.
Deixa eu dar alguns exemplos, porque talvez esteja muito teórico aqui. Então, uns exemplos para ilustrar. O mantra não é apenas uma convenção, não é apenas um rótulo verbal, um rótulo sonoro dado para a divindade. Eu posso pensar, mas as palavras são apenas rótulos, são convenções, né? Eu chamo mesa, cadeira em português, mas em inglês tem outro nome. Então, mesma coisa para os mantras. Eu traduzo o mantra e vejo o que o mantra quer dizer e acabou. Não é bem assim, porque no caso dos mantras, a linguagem ela coincide com a realidade que ela está representando. Então, o sânscrito, como o próprio nome diz, não é uma língua formada aleatoriamente, por convenção, mas o nome diz que sânscrito é aquilo que foi composto cuidadosamente, perfeitamente. Tá? Cada sílaba é arranjada com muito cuidado, com muito critério. Então, quem estuda o alfabeto sânscrito vê que existe uma disposição muito sistemática da fonética do sânscrito, uma precisão muito grande na pronúncia e uma formação de um vocabulário que é baseado na potência sonora de cada sílaba. Então, os sábios da Índia identificaram que cada sílaba tem uma energia própria. Deixa eu dar um exemplo de uma sílaba. Imagina o som de... Imagina esse som, esse chiado. O chiado da chuva, o chiado das ondas do mar. Esse som que a gente usa tão instintivamente para pedir silêncio, né? Qual a energia que vocês sentem nesse som? Eu acho que universalmente esse som vai trazer uma energia de paz, de silêncio, de tranquilidade. Da mesma forma que o som de Ma se conecta à mãe, à matriz, aquilo que pode ser medido, a palavra metro vem daí, do sânscrito matra, e por aí vai. E cada som no sânscrito, ele é associado a uma energia. O primeiro som que vem assim, no alfabeto é o K e o Ga, tá? Que são guturais. Esses sons, eles são o primeiro impulso da criação. Então, o criador do universo é chamado de Ka. É um dos nomes de Brahma, o criador. E esse som de Ka, ele indica esse primeiro impulso. E quando ele é um pouco mais assim, como é que se diz? Encorpado, ele vira Gam. Então, o som de Gam é o movimento. Esse impulso que vai para frente, que nos leva, que nos impele e que nos ajuda a superar obstáculos. Então, imagina o nome de Ganga, a deusa do rio Ganges, né? Ganga é aquela que se move de maneira impetuosa, que nada pode deter. Ganga. Pensa no mantra de Ganesha, que é o removedor dos obstáculos. Om Ganga Napataye Namaha. Ganga Napataye, Ganga Napataye. Esse som de Ganga Napataye, ele vai impulsionar, ele vai nos levar para frente, vai remover obstáculos. O som de Shiva, Shambhu, Shankara, são todos nomes da mesma divindade, certo? Na verdade, não são várias divindades. Eu entendo que as várias deidades do hinduísmo são aspectos da mesma verdade. Então, Shiva é um dos aspectos do absoluto. E ele vai nos ajudar a superar toda assim, o ego e a confusão mental, o ruído mental, para que eu possa meditar e possa me conectar com a voz interior. Então, por isso que Shiva ele nos ajuda justamente a silenciar a mente. O nome dele é Shiva, que quer dizer auspicioso, aquele que tranquiliza, que silencia. Então, Shiva, ou Shankara, aquele que produz Sham. Sham é auspiciosidade, tranquilidade. Ou Shankara, ou Shambhu, tá? São todos nomes dessa divindade. E da mesma maneira, o nome de Krishna é aquele que é todo atrativo. Ou se eu penso em qualquer nome, tá? Qualquer divindade, o som em si já tem um poder nele mesmo. E a divindade também ela é condensada, a energia dela é condensada nos Bidya Mantras. Então, se eu quero invocar a energia de Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, ao invés de cantar Om, eu vou cantar Aim. Porque quando eu mudo do U para o I, esse Aim, ele vai permitir que o meu intelecto penetre o conhecimento, que ele adentre, como uma flecha que entra e acessa o conhecimento. Então, o som de Sarasvati é o Bidya Aim. Ou o de Ganesha vai ser Gam, de Krishna vai ser Klim, que é da atração espiritual.
ou da deusa da fortuna, Lakshmi, vai ser Shrim. Então, quer dizer, a potência, ela já, assim, o som já contém essa potência em si mesmo, e os mantras, então, são a disposição desses sons de tal maneira que representa, invoca e nos conecta a esse aspecto da divindade. Então, é algo muito profundo, muito científico, muito assim, interessante. Mas a prática disso, a aplicação é muito simples. Tá? Vocês não precisam saber tudo sobre sânscrito, tudo sobre as tradições da Índia para fazer uso de um mantra. É algo que qualquer pessoa pode, na sua casa, assim, um pouquinho de prática, um pouquinho de atenção à pronúncia, a pessoa pode invocar os mantras, recitar os mantras, seja individualmente numa prática mais introspectiva, japa, ou seja numa prática coletiva, expansiva, de kirtana. Todos nós podemos nos conectar com essa energia dos mantras e assim abrir nossa consciência para o divino. Tá bom? Diana, assim, eu dei uma introdução, uma ideia geral, eu não quero falar muita teoria, eu queria também abrir, se você acha que a gente pode fazer perguntas. Oi, Gustavo. Boa noite, gente. Quem chegou já tinha começado um pouquinho, só foi chegando, boa noite. Então, eu acredito que sim, as pessoas, a gente pode abrir um pouquinho para perguntas e respostas, depois a gente praticar um pouquinho alguns mantras, né, para trazer algumas experiências, assim, para o pessoal, através do mantra. E quem quiser abrir o microfone para falar um pouquinho, para perguntar, tá pode aberto. perguntar, então. Quando vocês pensam na pergunta, tomar um golinho d'água para depois a gente cantar. Vamos? Alguém? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Guru Sivananda. Eu já fui sua aluna num curso de sânscrito, um curso de final de semana. Ainda tenho uma apostila. Opa, Mônica! Olá! Tudo bom? Tudo jóia. Então, muito boa essa introdução. Reavivou, né, os conhecimentos que eu tinha. Mas o que me preocupa, né, e a minha pergunta, a minha dúvida é o seguinte: se o mantra ele acessa uma energia, quando a gente, então é importante que a gente cante corretamente. Então, se eu entoar um mantra de forma errada, isso vai ter vai soar uma energia errada. Como é que é isso? Vai ter alguma interferência? Boa pergunta. Sim, então, na minha experiência, tem dois fatores que são importantes. Um é a parte mais técnica da pronúncia, que com certeza é importante. Não apenas a pronúncia, mas o ritmo do mantra também. Cada mantra tem uma cadência. E a gente sabe, assim, tem tantas tradições religiosas no mundo que fazem uso do ritmo. Na Índia, na África e o Brasil, que tem um pouquinho de tudo, a gente vê que quando você toca um certo ritmo, você invoca uma certa energia. Então, os mantras, eles têm tanto a sonoridade das sílabas, quanto o ritmo próprio de cada mantra. Gayatri é uma métrica bem diferente de outros mantras, como Anushtubh, como qualquer outro mantra. Tá? Então, cada um tem o seu ritmo próprio, tem a sua sonoridade própria. Então, esse aspecto de você entoar respeitando essa sonoridade e ritmo é importante, sim. Porque esse é o princípio fundamental, assim, princípio de como os mantras funcionam. A vibração sonora, ela afeta a nossa consciência, afeta a matéria ao nosso redor, então isso tem o seu valor. Mas existe também a intenção, tá? Então, a intenção que a gente coloca também vai ter um efeito. Ou seja, quando você consegue juntar uma intenção correta com essa entonação correta também, você colhe o resultado da melhor maneira, um resultado mais completo. Se você pega um pouco na pronúncia, você vai perder um pouco dos benefícios. Talvez não colha todo o benefício que você poderia colher um pouquinho de pronúncia, que, aliás, não é uma coisa complicada. Isso é uma coisa que eu tento enfatizar. A pronúncia do inglês é terrível, porque enquanto você não aprende cada palavra, você não sabe pronunciar inglês. Você pega uma palavra e você pronuncia de um jeito e a pessoa fala, não é assim que pronuncia.
É a mesma letra, mas pronuncia de outro jeito. No sânscrito, cada letra tem um único som. E isso facilita muito. Então, quando a pessoa aprende a recitar, a pronunciar cada sílaba do sânscrito, que é extremamente sistemático, ela nunca mais vai ter dúvida sobre pronúncia no sânscrito. Mesma coisa é o ritmo. Você pode ter sílabas longas, curtas, mas é muito simples diferenciar quando a gente tem essa base. Mônica, você estudou isso, né? Naquele curso que a gente fez, mas eu sei que foi muitos anos atrás, mas é algo que assim, pode ser aprendido muito simples, tá? Quem quiser, tiver interesse, depois a Diana pode disponibilizar. Eu tenho um curso online sobre mantras. Não tenho previsão de abrir uma turma imediatamente, mas quando tiver um pouco mais tranquilo no doutorado, a gente pode pensar em abrir uma turma. A gente teve 12 turmas, aí eu dei uma parada porque ficou muita carga para mim aqui. Estava tendo uma série de provas, uma fase meio puxada no estudo. Mas, se tiver interesse, tiver um grupo que queira fazer um estudo, a gente forma um grupo no WhatsApp, eu passo o link para vocês, a gente faz um estudo de pronúncia e métrica para a recitação de mantras. Ah, que bom, maravilha. Obrigada, professor. Diana. Acontece isso. Você tem que desligar um dos dois, tá? Os dois aparelhos. Veja agora. Beleza? Pronto. Tá, tem que desligar um. Só sair no outro. Alguém, enquanto isso? Então, alguma outra pergunta? Nossa, estou vendo um monte de gente conhecida aqui. Boa noite, Boa noite. Diana, colegas, professor Gustavo. Eu participo da sua turma, da sua última turma lá dos mantras, a turma Padmini, né? Que legal, Patrícia. Eu posso deixar aqui o depoimento de que é maravilhoso o curso, porque é tudo dado bem detalhado, de forma responsável. O professor consegue acompanhar, tirar as dúvidas da turma, então é maravilhoso. Eu tenho uma dúvida que é sobre se nós escutarmos os mantras, né, de uma forma correta, tem os efeitos? Escutar? Sem cantar, só escutando através de uma outra... Sim, com certeza. O mantra, ele beneficia todo mundo. Quem recita, quem escuta, todo mundo que está no ambiente ali está se beneficiando. Cachorrinho, gatinho, peixinho, todo mundo. Tá? Então, assim, a minha experiência foi também, foi muito nítida. Assim. Eu era, como eu falei, né? Fui para a Índia, passei um mês lá, voltei e trouxe uma fita cassete na época de mantras. E eu, assim, tinha uma vida que não tinha nada a ver com o que eu tenho hoje, sabe? Eu comia carne, eu bebia. E foi engraçado que, em questão de menos de um mês, eu me tornei vegetariano completamente sem saber nem porquê. Eu não fiz esforço nenhum para me tornar vegetariano, não li nada sobre o assunto, não falei com ninguém, mas assim, eu comecei a falar, poxa, eu não estou com vontade. E depois eu fui descobrir que isso era o efeito dos mantras, né? E aí passaram esses 2 anos, e assim, o meu desejo por conhecimento espiritual só ia aumentando, a ponto de que eu larguei a minha profissão, a minha carreira, para voltar para a Índia e me aprofundar. Mas assim, surgiu justamente com esse ouvir dos mantras. Eu não sabia recitar, não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha ido para a Índia, tinha gostado da experiência de um mês lá, e a partir daí estava escutando os mantras diariamente, gostava muito, e isso foi transformando a minha consciência, foi me dando um gostinho de espiritualidade que não tinha naquela época. Tá? Então, assim, é claro que se você, além de ouvir, você coloca energia para recitar, para memorizar, para compartilhar, sabe? Quanto mais você se envolve, mais intenso vai ser também o resultado. Mas todo mundo se beneficia. Imagina uma bolinha doce, um brigadeiro. Qualquer lado que você morder do brigadeiro vai ser doce. Né? Não tem lado doce e lado amargo. Então, o mantra, onde você pegar para ouvir, para cantar, tá? Vai ser bom. Joia, obrigada. Boa noite. Alô, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Jair. Você falou que a Índia tem 22 microtonalidades. Isso me interessou muito. Isso tem alguma coisa a ver
a gente pode fazer uma analogia com as línguas como chinês e japonês, que cada palavra tem diversos significados de acordo com a tonalidade que eu der. Por exemplo, o fonema é uma coisa, é outra. É alguma coisa assim? Bom, o que eu estava falando era em referência à música clássica indiana. A música Sim. clássica indiana, ela tem 22 microtonalidades, diferente do nosso sistema de 7 notas, tá? E essas tonalidades, então, elas são associadas aos 22 nadis, que são os canais sutis que conduzem o prana, a energia vital. Então, mas tem também a questão da tonalidade na pronúncia dos mantras. Então, por isso que é dada uma atenção especial na pronúncia, porque o som em si já traz uma energia e tem um significado. Mesmo um mantra como o Om, que não dá para traduzir, mas ele tem significado. E o significado dele é o absoluto. É o início, meio e fim de tudo. Tá? Então, os mantras não dependem só de uma tradução. Traduzir o mantra não é suficiente para entender o seu significado. Porque ele vai além de palavras, assim como na música, né? A música consegue expressar, às vezes, algo que está além do que as palavras conseguem dizer, mas que a gente precisa, de alguma maneira, expressar. Então, por isso que o ser humano canta, por isso que o ser humano faz música. Porque, às vezes, as palavras não são suficientes para expressar o que está no coração, mas a música ela vai mais além, certo? Então, os mantras têm esse mesmo princípio, só que com a diferencial de que isso foi recebido em revelação para pessoas que estavam em samadhi, que estavam conectadas, pessoas com intelecto muito purificados. Tá bom? Obrigado. Alguém mais? Oi, Gustavo. Olá. Tudo bom? Eu Bom. queria comentar uma coisa que eu lembrei da nossa aula, né, da época ali do curso que teve de extensão na UFPB, algumas pessoas comentaram aqui, e em relação à pergunta que o pessoal falou, e eu lembro da experiência com você, do quanto ouvir o mantra olhando para a letra e visualizando na mente aquela entonação, né, aquelas palavras, me ajudou na questão da pronúncia. Né? Então, você me ajudou muito nisso. E, além de ouvir, ver para tentar acompanhar, né? E com a repetição, como você bem falou, é mais fácil até do que vários outros idiomas. Pega, assim, numa facilidade que a gente se surpreende depois com a repetição, né? Então, eu queria deixar esse complemento, assim, porque me ajudou muito, né? Obrigado, Letícia. Pois é, então, a questão é que quanto mais a gente consegue se envolver com o mantra, melhor, né? Então, se eu consigo ficar totalmente absorto, a potência do mantra é muito grande. E realmente se torna muito transformador para a consciência. E aí, da consciência, tudo mais é afetado, porque se eu acordo cedo e faço uma meditação com os mantras, eu já começo o meu dia com a consciência elevada. E daí, a partir desse momento, se eu for trabalhar, se eu for cozinhar, se eu for cuidar das minhas filhas, se eu for interagir com uma pessoa, eu já vou estar fazendo tudo isso numa plataforma bem mais elevada, bem mais amorosa de consciência. Tá? Então, acaba que isso realmente transforma não só a nossa consciência, mas a nossa vida e tudo que está ao nosso redor. Tá bom? É algo muito simples e por isso que eu gosto de compartilhar, porque todo mundo pode fazer uso e se beneficiar com esse conhecimento. Sim, obrigada. Obrigado. Samuel, está me ouvindo aí? Oi, Gustavo. Oi. Oi, Gustavo. Olá. Acho que teve alguém que falou aqui, Fafá, só um pouquinho. Samuel? Isso. Depois eu abro para você, tá, Fafá? Vai, Samuel, pode falar. Samuel, da turma formação da professora Diana. O senhor falou sobre sons que teriam um significado universal, né? Isso muito me intrigou, porque muitas vezes a gente percebe as diferenças entre as línguas e as culturas. Por exemplo, o barulho que eu faço para chamar um gato, na minha cultura, é diferente que um falante de língua inglesa faz para chamar um gato, né? Por exemplo, para chamar um gato a gente faz, na outra cultura faz,
Kiri, Kiri, Kiri. Então, assim, muito me intrigou essa sua colocação. Essa sua afirmação, o senhor acha que se deveria a quê? A uma, não sei, uma presença da divindade, ou uma forma da divindade, ou das divindades estarem em todas as culturas, de alguma forma que fosse algo comum a todas as culturas? Sim, obrigado, Samuel, pela pergunta. A gente vê que existe muita diferença entre as línguas e também existem similaridades, né? Então, por exemplo, no sânscrito você tem o som de Ka, como eu falei, é início, e o som de Ra é a energia do fogo, do sol, tá? Então, Ra representa sol, como Ravi em sânscrito, a gente em português fala Ravi, né? Aí em João Pessoa tem um professor de yoga chamado Ravi, mas não é Ravi, é Ravi, porque esse som de Ra é justamente o som da energia do fogo, tá? Ou do sol. Então, cada som tem a sua energia. Então, você junta, por exemplo, o Ka, que é esse início, com o Ra, que é essa energia, você tem Kr. Esse som de Kr é a base de todas as palavras e verbos de criação no sânscrito. Então, Kriya, como em Kriya Yoga, é yoga da atividade. Karma vem da mesma raiz, Kr. Então, vira karma, são as reações às nossas atividades. Qualquer ação ou verbo ou palavra que tiver relação com ação vai ser formado a partir daí. No português, a gente tem a semelhança. Criar, né? O verbo criar em português também tem a mesma sonoridade, a mesma base. Então, a gente tem semelhanças. No mundo inteiro, a palavra mãe ou a palavra pai costuma começar com a sílaba ma ou pa, né? Que tem também o seu significado, mas acontece que, às vezes, vai coincidir, às vezes não. Por quê? Na minha compreensão, é porque intuitivamente a gente tende a buscar palavras que combinem com o que a gente está denominando. Porém, nas nossas línguas, isso acontece de maneira meio que aleatória, por convenção, é meio que arbitrário. No sânscrito já é diferente porque foi uma linguagem construída. E no início, assim, antes de construir a linguagem, os sábios da Índia já tinham a noção de que cada uma das sílabas, eles têm 2.100 sílabas, chamadas datos. Datos são sílabas, tá? Basicamente. Ou combinações bem curtinhas, são raízes. E cada dato tem o seu significado, a sua energia. E a partir dali, a linguagem é toda construída. Então, eu pego o som de Kr, que é a junção do Ka com o Ra, que junta essa energia de início com essa força, né, do fogo. Você tem tudo que tem a ver com criação. E por aí você vai formando todas as palavras dessa maneira. Assim, eu estou dizendo que foi construído, né? Na verdade, a versão oficial e tradicional é de que o sânscrito foi recebido dos deuses. Então, um dos nomes da língua sânscrita é Devavani, ou seja, a linguagem dos deuses. Tá? Então, não é uma linguagem comum, é uma linguagem que as coisas não acontecem arbitrariamente, elas são muito bem estruturadas e tudo está muito bem pensado. Por isso que é chamado sânscrito, perfeitamente composto. Tá? Espero que tenha esclarecido. Eu sei que é algo muito intrigante mesmo isso daí. E seria bom ter, a gente que está na era moderna, os cientistas estão fazendo experimentos agora. Tá? Ainda é uma coisa muito incipiente no contexto assim, acadêmico, mas tem pesquisas fazendo experimentos com mantras, para ver se realmente aquele tipo de resultado é obtido, colocando ali os eletroencefalogramas, sei lá o quê, na cabeça do povo e testando. Perdão. Tá? Então, pegam os meditadores, os yogis, mas assim, isso está muito incipiente ainda. Existem já alguns resultados que indicam que realmente os mantras beneficiam o cérebro, protegem até mesmo de doenças degenerativas, como Alzheimer. Os mantras protegem de várias coisas, desenvolvem várias regiões do cérebro que são associadas ao conhecimento, à linguagem, etc. Então, a prática regular, mesmo no nível fisiológico, já está sendo demonstrado que ela é muito benéfica. Mas eu acho que tem muito chão até conseguir mostrar como que cada sílaba tem uma energia própria, um efeito próprio. Acho que a gente não tem ainda muito dado empírico para isso. Tá bom?
Fafá, quer perguntar agora? Abra aí seu microfone. Posso perguntar? Alô? Sim, Paulo, diga. Liberou ou não? Oi. Boa noite, professor Gustavo. Sobre a repetição dos mantras, né? Essa história da repetição do japa. Por que 108 vezes? Qual o significado disso? Por favor. Não precisa ser 108 necessariamente, pode ser 18, pode ser 1008, mas existe uma valorização desse número, porque numerologicamente falando, ele é o número mais elevado, tá? Porque 1 mais 8 vai dar 9, e aí representa a transcendência. Existe então o costume de recitar 18 vezes, ou 108 vezes, ou 1008 vezes um mantra. Tá? Isso é um ciclo, e é um ciclo completo, assim, que numerologicamente falando, é auspicioso. Relativo a uma situação de numerologia. E essa questão numerológica, ela é abordada também nos Vedas? Sim, você pode ver que existem 18 Puranas, existem 18 capítulos na Bhagavad Gita, e assim, você vai longe nesse tipo de correlação, né? Então, o conhecimento védico ele é muito interligado. Quando você fala de mantra, você está falando de Ayurveda, porque a medicina védica utiliza os mantras. Você está falando de astrologia, porque cada som está conectado a um planeta. Os sons guturais, como Ka, Ka, Ga, Ga, Ha, são sons marciais, tá? Estão ligados a Marte. São fortes, são enérgicos, é uma energia bem assim masculina. Os sons palatais trazem energia de Vênus, bem mais feminina, bem mais suave. E você pode ver que tem idiomas que enfatizam os sons mais guturais. Pega aí um idioma árabe, alemão, você vai ver que tem muito som gutural. E você vai ver que o povo não é tão romântico assim como um francês, como um brasileiro, né, que fala só com jeitinho, bonitinho. Inho, ginho, gente, tudo isso aí é Vênus, energia de Vênus. O francês, o português são idiomas que trazem essa energia mais suave. Você pode sentir muito facilmente que é diferente no alemão, que é diferente de outras línguas. Tá? O inglês tem muito som retroflexo, que é bom para quê? É bom para computação, é bom para essa energia de mercúrio, de intelecto, de eletrônicos, de computador. Tem muito a ver com o inglês, né? A linguagem da computação ela é muito mercurial. Por aí vai. Então, o conhecimento védico ele é muito intercalado, interligado. Você vê que o yoga, o Vedanta, tudo isso está em diálogo há milênios. Beleza? Então, o estudo aprofundado de tudo isso vai chegar a uma conclusão nessa relação intrincada entre som, número, astro, repetição, etc., etc. Tudo é um conjunto que faz que atinja a pessoa de uma maneira, energeticamente, de uma certa maneira, não é? Sim. A geometria também, a geometria dos templos, a geometria dos yantras. Cada mantra tem um yantra correspondente, que é uma figura geométrica. Tá? Correto. Deixa eu só... Muito obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado, Diana. Vou para a varanda aqui, porque está meio barulhento aqui dentro. Fafá? Oi, Gustavo. Olá. É Fátima. Eu faço o seu curso o curso de mantra do Adi Shakti. Opa, você é da primeira turma. A sua apostila. De mantras. Essa apostila, tá vendo? Não dá para ver porque só aparece você. Aí, agora sim. Agora sim. Muito bom. Essa apostila é na mesinha de cabeceira que eu assim, entrou todos os dias os mantras seus e os que eu já tenho também, porque no curso que eu fiz, na quarta turma de Dhyana, do curso de Dhyana Yoga, eu sou da quarta turma e meu projeto foi Mantra Yoga. Legal. E foi. Então, aí quando você fez o curso, aí eu fiz esse Adi Shakti, tem o seu CD, aí eu escuto no carro, em todo lugar, e ensino aos meus netos também. Como eu já lhe disse, minha neta canta, pede, coloca, vovó, Asatoma Sadgamaya.
e adoram escutar na sua voz o mantra, e eles já entoam o Asatô. Então, principalmente minha neta, ela canta em alto e bom som. Todos eles, um de 2 e uma de 4, entoam os É bom das mantras. crianças. Eles aprendem muito fácil, né? Então, aí eles adoram, já sabe minha cara. O outro que mora na Califórnia, quando eu apareço no vídeo, aí ele faz, canta, vovó. Aí ele já chama o mantra, entendeu? Ele já diz o nome do mantra. Uhum. Então, canta Shiva, ou Namah Shiva. Aí ele já canta Shiva, já entrou o mantra. O menino de 1 ano e 8 meses. Nossa. Aí, assim, vou passando os ensinamentos. Aí eu acho muito bom, porque eu fiz também uma live com você esse ano, já na quarentena. Lembra você com as suas meninas? Só vocês, aí eu entrei no nosso grupo, foi para nosso grupo. Nosso grupo lá de Shakti. E que você entoou, foi nessa quarentena ainda desse vírus que você fez, e a gente cantou, entoou. E entoou o mantra Krishna. De repente a gente pode fazer isso para fechar essa reunião de hoje também. Foi muito bom. Cantando Krishna, e a gente cantou. E você também, você e as meninas, e a gente aqui em casa. Foi bom demais aquele. Com o nosso grupo. Foi com o nosso grupo que você abriu. Legal. Muito bom, muito bom te ver então, aqui. Foi ótimo. Aí eu sou do grupo, né? Tudo que coloca no grupo, seu CD todo já está gravado aqui, que está no grupo. Então, eu vou falar para a Diana depois disponibilizar o link para o CD. O CD está agora no Spotify, então todo mundo que tiver acesso ao Spotify ou SoundCloud ou qualquer plataforma de música pode acessar o CD, e até no YouTube, está lá também. Só procurar o canal Caminhos de Dharma. Gratidão, namastê. Gratidão, papá. Namastê. Eu até procurei hoje no Spotify, mas eu não achei. Se eu soubesse, eu tinha publicado. Depois você me manda, então, que eu não encontrei pela... Chamado Mantra Yoga. É porque tem tanta coisa de yoga no Spotify que é difícil. Mas depois eu passo o link e você compartilha aí. Sim, sim. E, bom, você quer que a gente cante, então, um pouquinho? Canta um mantra para finalizar? Deixa eu falar um pouquinho também da minha experiência com os mantras, né? Ontem eu comecei a falar lá num post no Instagram, e algumas pessoas queriam saber mais sobre os mantras na minha vida. E aí, assim, eu já pratico yoga, já sou uma praticante de yoga, né? Já comecei nesse caminho já faz um bom tempo, uns 20 anos, mais 21 anos. E eu lembro que no início eu não tinha muito contato com os mantras, né? A não ser, assim, esses mantras cantados pelos cantores, né? Musicados. Até a primeira vez que eu recebi, eu lembro que eu estava numa aula de yoga, foi em 2003, eu acho, e eu ganhei de uma aluna um CD de mantras mesmo, cantado por indianos, sem ser musicado. E era CD naquele tempo, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu fui direto, coloquei lá no meu toca-CD e me deitei para relaxar e para ouvir aqueles mantras, assim. Foi uma experiência tão forte para mim, que é algo assim muito real ainda quando eu me lembro da sensação de ouvir. E eu lembro que o último mantra, eu tenho ele até hoje, esse CD. Eu tive uma experiência de projeção, né? Uma experiência de sair do meu corpo. Foi muito rápido. E eu fui para a Índia, então foi a primeira vez que eu estive na Índia, né? Eu coloquei até no meu post ontem, da primeira vez que eu estive na Índia. E consciente, assim, né? Que eu me lembro. E foi muito real, porque eu estava, assim, num lugar praticando yoga com muitas pessoas, e eu olhava para os lados e as pessoas eram bem indianas, assim. E tinha umas senhoras também que pintavam nossos pés, nossas mãos, e eu não tinha noção daquela cultura ainda, que foi logo quando eu comecei a praticar yoga. E depois eu quis me aprofundar mais, né, nos mantras. Até quando eu fui fazer meu curso de formação, eu lembro que
quando eu cheguei na escola, que teve aula o dia inteiro, no final da aula teve a meditação. E eu disse, eu tô tão cansada para ficar lá meditando. E não queria, né? Mas quando eu cheguei lá, a meditação era com mantras. Não era meditação em silêncio, né? Era através dos mantras. E eram kirtans, e eram mantras também que... E aquilo ali eu disse, nossa, é isso que eu quero para toda a minha vida, né? Então, apesar de eu tenho seguido muito o caminho dos asanas, do corpo, mas algo assim que não pode faltar, tanto nas minhas aulas, meus alunos sabem que eu sempre coloco, né? Tem alguns professores até que são contra botar música, porque leva, mas não, os mantras sempre estão nas minhas aulas, e eu ouço diariamente os mantras, quando eu acordo eu já coloco alguns mantras que eles ficam tocando na casa, né? Como acho que foi Paty que perguntou, alguém, de você só ouvir, né? Então, eu tenho experiências assim, e eu tive já outras experiências assim, místicas mesmo, através dos mantras. E eu espero que você, quem não teve ainda, se aprofunde e conheça, porque realmente é algo que é um portal, né? Como eu falei, assim, é um grande portal, que pode nos levar para lugares assim que incríveis da nossa mente, do nosso subconsciente, né? Então é isso, essa experiência aí compartilhada com vocês. E é muito bom ter, né, o conhecimento, porque a experiência prática é uma coisa, mas quando você conhece, né, com alguém que estuda, com um mestre, né, parece que levanta mais ainda o nosso desejo, nosso fogo pelo conhecimento. Então eu agradeço mais uma vez aí, Guru Sivananda, por esse conhecimento. E se alguém tiver alguma experiência aí e quiser compartilhar também aqui com a gente, até você mesmo, Guru Sivananda, uma experiência mística, eu acho que a gente busca um pouquinho desse momento místico, né? Eu tenho, às vezes, receio de falar muito das experiências místicas, porque, às vezes, a pessoa que não está familiarizada, que não teve uma experiência parecida, vai achar que está exagerando, que não é possível. Mas é o que você falou, o que importa mesmo não é conhecer tudo sobre os mantras, mas experimentar os mantras. Então, assim, meu desejo maior é que, através de uma conversa como essa, cada um de vocês tenha desejo de experimentar. É que nem eu ficar falando aqui, que no Canadá tem maple syrup. É um xarope de uma árvore que tem aqui docinho. Tá? Mas se você não tem aí, não adianta eu passar meia hora explicando o que é o maple syrup, você não vai saber. Você tem que pegar um pote, abrir e provar. É tipo um melzinho, né? Mas, sabe, a mesma coisa eu tentando explicar para os canadenses o que é jambo. Eles não conseguem entender. Posso mostrar foto no Google, posso falar, posso dizer, olha, tem cheiro de rosa, tem cor de rosa, mas é outra coisa, mas, sabe, parece uma pera, mas é cor de rosa, branco por dentro, mas a pessoa não entende o que é o jambo. Então, assim, a experiência é o mais importante. E eu tive algumas experiências muito legais, muito encorajadoras, né, com mantras, às vezes de momentos difíceis na vida que o mantra vem como realmente a solução, e também outros momentos que vem como revelação mesmo, de alguma coisa que estava ali para ser compreendida. Mas, enfim, não vou falar muito das minhas experiências, porque a ideia aqui, eu quero que vocês experimentem diretamente. Sobe na árvore, colhe o jambo, dá uma mordida, aí você vai saber a doçura. Tá bom? Diana, queria te perguntar, tem algum mantra especial assim que o pessoal esteja mais familiarizado? Tipo, aquele mantra da aula do Ashtanga Yoga, aquele Swasti Pradyabhya. É familiar aí para o pessoal? Não sei. Para os meus alunos eu canto mais o Sahana Vavatu, Purnamadav. Esse eles já são mais familiarizados, que eu começo a aula sempre com o Sahana Vavatu, que faz parte do Shantipatara, né? O início e o final. Ok. Asato. Asatoma também. Eu adoro. Ótima, já fez o voto dela. Então, a Satoma Sadgamaya poderia ser... É lindo, é lindo. Eu gosto de todos. Mas o Shantipatara, que aí engloba tudo. Como é que é? O Shantipatara, ele não tem o Asatoma, tem o Purnamadav.
Mas também não pede nada muito exigente, não, porque eu não sou músico. Você pede para o Daniel Mariano depois tirar no violão. Eu toco alguns aqui. Eu toco Não, um toca o que você, o que vier aí para você Tá bom. e a gente vai acompanhando aqui. Até meu filho Daniel já toca no violão, a Sato. Estou com o ukulele aqui, que é pequenininho, mais jeitoso de encaixar aqui. E eu fiz um teste com o Daniel Mariano antes de entrar aqui para ver como é que ficava o som. Vamos ver como é que vai sair, porque depende muito da conexão, como é que está. Mas vamos fazer o teste aqui. Diana, se estiver cortando muito, aí você me avisa, eu paro de tocar e fico só na voz. Tá bom? Bom, eu vou começar com esse mantra de auspiciosidade, que invoca o bem-estar universal, tá? É o Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Tá? Então, esse mantra, ele diz Swasti Prajabhya, que todos os seres vivos, né, que haja auspiciosidade, que haja boa fortuna para todos. Paripalayantam, e que eles sejam protegidos por todos os lados, em todos os aspectos. Nyayena Margena Mahim Mahishah, e que os líderes da terra nos conduzam pelo caminho da justiça. Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam, que os professores e as vacas, sendo que eu gosto de traduzir vaca, a palavra go, ela tem um sentido muito mais amplo, como o planeta Terra. Então, que os professores e que o planeta Terra estejam sempre protegidos e amparados. A gente pode pensar em toda a questão de proteção do planeta, da ecologia, né? De cuidar do nosso meio ambiente. Então, Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que todas as pessoas sejam felizes. Então, eu vou começar com esse mantra e depois a gente pode cantar mais alguns aí. Swasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Diana, me diz só se está funcionando o som da voz junto com um instrumento ou se fica um cortando o outro. Alguém tem como dar um feedback, só dizer se... Não, ficou ótimo, Gustavo. Deu certo? Então tá, então agora esse foi para testar, agora para fechar mesmo o ciclo, eu vou fazer tipo um combinado, um pupurri de mantras, tá? Vou colocar o Gayatri, que muita gente conhece, vou colocar Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Mani Padme Hum, Hare Krishna,
Tá bom? A gente faz um apanhado assim de 5 minutos e aí faz o fechamento desse encontro. Pode ser, Diana? Pode ser. Então tá. Mas eu vou começar em português, porque anos atrás, num evento que eu tive aí em João Pessoa, eu ouvi essa canção. É uma canção em português e ela ficou na minha cabeça por muitos dias. E um dia eu acordei e falei, puxa, mas isso é o Gayatri em português. Como é que pode o Gayatri colocado em português perfeitamente? Dizia assim, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Quem já viu a tradução do Gayatri é exatamente isso. Tá? Essa luz do Senhor que permeia o mundo, né? Burbu, Vassuahá, os 3 mundos, e que entra dentro da nossa consciência, que nos eleva. Então, vou cantar essa versão em português, aí canto Gayatri em sânscrito, aí canto Om Mani Padme Hum, Om Namo Bhagavate, Hare Krishna. Então, vai ser assim um apanhado de vários mantras, e quem souber pode ir cantando aí, mesmo que esteja no mudo, né? Vocês podem cantar junto aí, ou quem quiser ficar só ouvindo também, pode fechar os olhos. Fiquem à vontade. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Hari Om Tat Sat. Oh, gratidão, que lindo, que lindo. Foi uma aula, gente, foi uma aula. Eu estava aqui pensando, de repente, se você tiver, sei lá, um final de semana desse, um sábado à tarde, para a gente fazer um workshop, umas 4 horas, para você trazer mais dicas, mais prática, alguns mantras, né? Tiver um grupo aí de umas 20 pessoas que se interessar, umas 20, 25 pessoas. E se você tiver esse tempo disponível, né, para a gente compartilhar, a gente pode experimentar, né, para aprofundar um pouquinho mais. O que você acha? Tá bom. Vamos combinar os detalhes. Assim, eu acho que o mais efetivo mesmo, o mais que quer dar mais resultado, seria formar um grupo que quer aprender a recitar mantras, e a gente forma um grupo separado, assim, dos teus alunos aí, e faz uma turma especial de mantras só para esse grupo, que aí tem acesso a todas as lições, todos os detalhes, pronúncia, métrica, faz um valor especial para o teu grupo, porque, assim, muito do esforço que eu às vezes não tenho ânimo para abrir uma turma nova, é o trabalho de formar a turma, né? De sair atrás das pessoas, fazer divulgação, organizar. Então, se você puder organizar um grupo, que seja de 10 pessoas, um grupinho que esteja interessado em aprender, a gente faz um valor acessível, todo mundo entra, recebe o pacote completo, com CD, com livro, com assim, 17 aulas completas, com 2 playlists, sabe? Com todo o material para a pessoa poder mesmo... Uau, maravilha! Ok? Então, a gente combina depois. De toda maneira, eu vou te passar o link para o CD, você pode compartilhar com todo mundo. Sim. E aí, se tiver um grupo que queira estudar e aprofundar mais, a gente combina um esquema de fazer um curso online através de um grupo teu. Tá joia? Maravilha. Muita gente aqui perguntando no chat se vai ficar gravada. Sim, eu gravei. E amanhã no máximo, domingo, eu subo no YouTube. Então, tem o meu canal lá, Dhyana Yoga, no YouTube, que já tem os outros Love Sangas que estão lá já disponíveis, inclusive o Daniel, que está por aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas foi quem abriu o nosso Love Sanga, foi o primeiro, está lá. Então, tá tudo lá, só para assistir, e vai estar esse aqui também, né? Mais uma grande aula pra gente. E depois, em alguns grupos, quem participa de alguns grupos que eu mando também o link, né? Assim que eu publicar, eu mando o link. Ó, a Dani tá ali. Gratidão, Dani, pela presença. Gratidão a todos pela sanga. Tá aberto também para quem quiser falar. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, uns 5 minutinhos para fechar, para agradecimentos. E, enfim, eu encerro a minha fala agradecendo mais uma vez, né? Porque foi meio assim, bem em cima da hora, né, Gurusevananda, que eu falei, e aí dá para fazer essa sexta-feira e tudo, e ele topou, e foi muito, muito bacana. Lembrando, a próxima sexta-feira vai ser super especial, com Marcelo Nicolodi, do Templo Budista, lá do Rio de Janeiro. E ele vai trazer o tema vai ser relacionamentos e relacionamentos em geral, né? Aproveitando o Dia dos Namorados aí também, nesse momento de pandemia, sobre a visão budista. Então, aqui é um lugar que a gente abre para todos os temas envolvendo a espiritualidade. Eu espero vocês. O link é o mesmo, tá? Então, eu sempre disponibilizo lá no meu Instagram, passo nos grupos, mas é o mesmo desde o primeiro Love Sanga. Então, já deixa gravado lá no teu bloquinho de notas.
sexta-feira que vem, às 20 horas, só entrar aqui. E eu agradeço demais cada um de vocês. E quem quiser falar agora, tá falado. Achei muito interessante. Abre os microfones. Só abre. Quem quiser falar, só abre. Eu achei muito interessante. Essa melodia eu já conhecia, e os mantras cantados nela. E o mais interessante que eu achei, assim, num prosaico ukulele, como flui legal, né? Como a gente não precisa uma grande produção, quando a coisa é feita, sei lá, com amor, com vontade, soa tão bem como soou esse ukulele aí com os mantras. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Jair. Tá liberado aí, quem quiser falar, tudo liberado, tá não? Eu mando liberar aqui e não sai, enfim. Alguém mais? Então vamos encerrar? Vocês ficaram silenciosos depois desse mantra. Gratidão, Di. Gratidão, papá. Gratidão, Gustavo, por ter lhe visto novamente este ano. Foi bom. Ok, muitas mensagens de gratidão aqui, Gustavo, para você. Eu falo Gustavo, depois eu falo Guru Savananda. Guru Savananda. É que tá Gustavo aí, a gente confunde. Só agradecer mesmo, Di, por mais esse encontro, né? E por essa aula tão valiosa, né? Que o Guru Savananda nos deu, nos proporcionou hoje. Foi maravilhoso. Gratidão. Eu também só quero agradecer, Diana, e a Gustavo também. Já sou assim uma seguidora de mantras por ser uma reikiana, né? E já faz parte do meu convívio terapêutico. Então, eu só tenho que agradecer esse momento aqui, né? E voltar mais adiante também com vocês. Um cheiro grande na alma. Ai, que bom. Gratidão, Diana, gratidão, Gustavo. O Chopp escutou inteirinho aqui. Eu escuto muitos mantras com ele junto, coloco quando ele fica doentinho, e ele escutou inteirinho. Ficou escutando e ficou assistindo inteiro. Foi muito bonito, foi uma aula, mas foi muito bonito. Gratidão, Diana, gratidão, Gustavo. Bom, gente, então é isso. Até amanhã, quem tem aula de anatomia. Amanhã temos aula 8h30. Para quem não temos aula, até sexta-feira, até qualquer momento. Gratidão imensa a todos.